Bom dia. Bom dia, Anitta. Bom dia, Tati. Bom dia, seu Adão, Dona Jússi, Takeshi, Sati. Bom dia, pessoal. Mais um dia de oração, né? E hoje um dia bem especial, um dia gostoso, quente, um dia que o Senhor nos dá para estarmos juntos nessa manhã e meditarmos na palavra de Deus. Algo assim bem especial, algo que tem que ser prioridade nas nossas vidas. Todos os dias da nossa vida enquanto aqui existirmos. E o nosso texto hoje é lá em 1 Crônicas 4:9, onde vai falar sobre o nascimento de Jabes, né? Muito falamos sobre essa oração, muito é pregado sobre essa oração, sobre esse personagem, essa pessoa que nasceu um dia para ser grandioso. Mas até chegar nisso ele sofreu muito. E Jabes nasceu marcado pela dor. O próprio nome dele fala sobre isso, né? Que pela dor ele foi gerado. Mas escreveu uma história marcada pela expansão. Ele nasceu gerado pela dor, mas ele não pegou isso para ele. Ele não aproveitou disso, não se vitimizou por isso. Ele escreveu uma história marcada pela expansão. A primeira guerra que Jabes enfrentou não foi contra pessoas. Foi contra a identidade deformada que colocaram sobre ele. Às vezes, na nossa vida, nós carregamos nomes que Deus nunca nos deu. Nós somos rotulados por uma sociedade doente, por pessoas doentes, e tomamos isso sobre nossa vida. Quantas pessoas estão adoecidas porque tomam para si o julgamento dos outros? Muitas vezes você ouve falar de alguém, você nem conhece a pessoa, mas você já faz um diagnóstico da vida daquela pessoa e acredita que é aquilo. Você já rotula outras pessoas. E Jabe, ele tinha essa identidade deformada, porque quando ele nasceu, a sua mãe sofreu muito no parto, e por isso ela colocou esse nome, gerado pela dor. Uma pessoa gerada pela dor que poderia ter sido destruída, mas não. Ele não deixou, ele não ficou carregando esses nomes para ele. Ele preferiu viver a vida de uma maneira diferente. Quantos de nós não conseguimos fazer isso? Chamaram Jabes de dor, mas ele decidiu não viver como vítima. Talvez nessa manhã, você que está aqui ouvindo, e aquelas pessoas que vão ouvir mais tarde, tem essa identidade ainda na vida, né? Muitas pessoas, para chamar a atenção, se vitimizam muitas vezes, né? Quantas pessoas você conhece, ou talvez você esteja vivendo isso na vida, né? Se vitimizam. E Jabes, ele provou que o rótulo que colocaram sobre ele não determinaria o futuro que Deus havia preparado para ele. Porque lembra que eu sempre falo aqui, que Deus, ele não simplesmente nos cria para a vida, ele cria nós para um propósito. E Deus tinha um propósito para a vida de Jabes. Mas lembre-se do livre-arbítrio que o Senhor nos dá. Nós podemos escolher se nós vamos ficar sendo vitimizados por nomes que nos dão, ou vamos determinar que nós queremos cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas com alegria todos os dias. Será que nós vamos ficar em casa, destruídos, chorando porque alguém falou, porque alguém disse? Ou nós vamos abrir a janela e a porta da nossa casa e dizer, o Senhor é maior na nossa vida? Isso foi o que Jabes fez. Jabes fez aquilo que nós deveríamos fazer todos os dias. Lembra que eu falei do altar do Senhor já?
nesse tempo de oração, neste ano, que o nosso altar precisa ser limpo, Jabes decidiu e colocou a dor dele no altar, não no coração. Quando nós limpamos o nosso altar, tiramos toda a cinza para que o fogo de Deus queime nas nossas vidas, nós colocamos tudo no altar do Senhor. Nós não devemos guardar no nosso coração aquilo que não é nosso. Por isso, todos os dias você precisa decidir perdoar, decidir amar, decidir colocar as mágoas, as tuas dores, tudo aquilo que está afetando a tua vida, que você tem guardado no teu coração, no altar do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa dor no altar, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas aflições, porque a dor que é colocada, que é entregue no altar do Senhor, tudo aquilo que nós entregamos no altar para Deus, vira matéria-prima de um milagre. Os milagres acontecem na nossa vida quando nós colocamos no altar tudo aquilo que o nosso coração está cheio. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a Bíblia diz também que o nosso coração, a boca, fala aquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração nessa manhã? Cheio de dor, de angústia, cheio de falta de perdão, de amargura, de mágoas, de tristeza, de medos? Ou o teu coração nesta manhã está cheio de alegria? Jabes colocou a dor dele no altar de Deus. E dor entregue para Deus vira milagre na tua vida. Nós não podemos segurar, nós vamos ficar tristes, magoados com pessoas, nós vamos ficar com o nosso coração pequeno algumas vezes por rótulos, por alguma coisa que alguém falou para nós ou alguém falou de nós. Mas nós temos que colocar tudo isso no altar do Senhor Jesus. Nós temos que entregar. Altar é lugar de rendição, de entrega. Nós temos que entregar tudo. A oração que Jabes fez nesse momento, que ele entregou no altar do Senhor todas as suas coisas, não foi uma oração bonita, com palavras lindas. Jabes não agiu como um fariseu, que oravam em voz alta, que gritava, que iam nas esquinas, nas sinagogas, se autoproclamarem. Não, mas ela foi uma oração verdadeira. Você não precisa inventar, você não precisa falar palavras bonitas para entregar a tua vida no altar de Jesus. Jabes simplesmente pediu para Deus: seja comigo. Seja comigo. Porque quando Deus está, até a parte quebrada vira propósito nas nossas vidas. E nessa segunda-feira eu falei o quê? Que aquele que começou a boa obra na tua vida nesse ano, ele é fiel e justo para concluir essa obra. Quando Deus está conosco, até a parte quebrada vira um propósito. Lá em Romanos 8:28 vai dizer, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E nós somos chamados a viver o propósito do Senhor nesta terra, nesse tempo que nós estamos aqui. É simplesmente dizer: Senhor, seja comigo. Jabes, ele pediu para que o Senhor alastrasse as fronteiras dele, que o Senhor aumentasse a visão dele, a fronteira dele. Mas antes de pedir isso, Jabes pediu livramento. Porque Deus não amplia território em coração que ainda está aprisionado. Primeiro nós precisamos colocar tudo no altar do Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus da verdade. Nós precisamos conhecer o Deus que é a própria verdade. E essa verdade, ela vai nos libertar. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Deus não amplia teu território, Deus não consegue agir na tua vida se o teu coração ainda está aprisionado. Faça hoje, nesta manhã, uma autoanálise. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e coloque tudo no altar do Senhor Jesus. Quem quer crescer, primeiro precisa ser livre. Não cresceremos enquanto não formos verdadeiramente livres, enquanto não entregarmos tudo no altar do Senhor. A Bíblia, ela não nos relata na história de Jabes como foi que o Senhor atendeu a oração de Jabes, como Deus respondeu para ele quando ele pediu isso. Mas ela diz que Deus atendeu a oração dele. A maneira que o Senhor usa para nos responder, muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos algumas coisas que nós passamos, porque a gente pensa, mas Senhor, eu pedi isso e tu está fazendo de uma maneira diferente. Como Deus responde, não importa. Mas uma coisa é certa, Ele atende. Ele atende todas as nossas orações. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o desejo mais profundo do coração de cada um de nós. Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus onisciente, onipresente. É o Deus único. Deus nos atende e isso prova que a sua história não muda porque você grita. Muda porque você decide chamar Deus para estar na tua vida. Não adianta gritar, não adianta berrar. Se você não entregar o teu coração no altar do Senhor, não deixar que esse altar seja limpo, não adianta você gritar e se vitimizar depois. Achar assim, eu sou a vítima de tudo. Você conhece pessoas assim que parece que tudo, que existe uma conspiração contra a pessoa, parece que tudo que fazem é contra ela, que o mundo conspira contra ela. Quantas pessoas estão assim, doentes, porque foram rotuladas por alguém, pelo mundo, pela sociedade, e não consegue se livrar disso, e por isso não consegue ser realmente uma pessoa livre, uma pessoa feliz, e principalmente não consegue viver os milagres de Jesus na sua vida. Jabes começou marcado pela dor, porque ao nascer, sua mãe colocou o nome de Jabes, porque foi um parto muito difícil. Mas termina a vida dele marcado pela presença de Deus. Não importa como você começou, não importa como você está hoje, não importa como você começou este ano de oração, esse ano colocando na presença de Deus. Deus é especialista em refazer os teus planos e a tua vida. E o Espírito Santo vai agir de uma maneira sobrenatural em você. Você pode dizer, eu não estou ampliando a minha vida, mas eu estou ampliando a presença do Senhor na minha vida. A expansão de Deus na nossa vida, ela não começa fora, ela começa dentro de cada um de nós. A expansão do Senhor, os milagres do Senhor, eles não começam fora, eles começam dentro de cada um de nós. O Senhor começa a agir dentro de cada um de nós, como Ele agiu na vida de Jabes. E com certeza, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, muito melhor do que a nossa vida. E com certeza aquilo que Ele tem para cada um de nós, que a Bíblia diz que é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, vai acontecer. A partir do momento que você deixar que o Senhor Jesus limpe o teu altar e que você se renda aos pés da cruz e que você entregue tudo para Jesus, com certeza haverá uma grande mudança na tua vida. Mas essa mudança, primeiro tem que ser dentro de você. Você precisa sentir essa mudança. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas de fora
sinta uma mudança na nossa vida, que as pessoas vejam um milagre. Mas o primeiro milagre precisa ser dentro de cada um de nós. Não deixe que as dores do mundo e que a dor marque a sua vida. Não deixe que o rótulo que as pessoas colocam em você marque a sua vida. Mas deixe sim a presença de Deus reescrever a tua história todos os dias. Vamos orar. Querido Jesus, nesta manhã, quando nos reunimos com tantas pessoas, Deus, para estar buscando a tua presença, nós queremos derramar nosso coração, Deus, diante de ti. Pai querido, que tu possa olhar cada coração. E a tua palavra diz que tu conheces o mais profundo dos nossos corações. Pai, eu sei que muitas vezes coisas acontecem e nós não entendemos, mas tudo, Senhor Deus, tem um propósito e tudo é para nos ensinar alguma coisa, Jesus. E nesta manhã nós colocamos nossas vidas no teu altar. Que tu possas estar curando vidas nesta manhã, Jesus. Mas não é somente uma cura física que nós pedimos, Deus, mas cura emocional e cura espiritual na vida de pessoas, Deus querido. Eu não sei, Jesus, mas tu sabes o que cada pessoa está passando nesta manhã. Tu sabes da angústia, do medo e das dores de cada um. Que tu possa transformar tudo, Deus, em alegria. Que o nosso dia seja um dia vitorioso contigo. Que a tua graça, a tua paz e misericórdia sejam renovadas na vida de cada um nesta manhã. Que possamos deixar as marcas que o mundo nos deixa no teu altar. E que a tua presença seja com cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado por mais uma vez nós estarmos juntos, né? Que o teu dia seja maravilhoso, que o teu dia seja abençoado, que tudo que você for fazer nesse dia e na tua vida seja com Jesus junto de você. Que Deus abençoe cada um. Até amanhã novamente, 6 horas da manhã.